nesse dia de festa, nesse dia de alegria que o Senhor nos deu. Nós estamos aqui para celebrar o nosso Deus. E eu tenho uma palavra para você nessa hora, amém? Eu quero que você esteja atento a essa palavra. Hoje nós vamos cear logo mais. Mas eu quero que você esteja atento a essa palavra, porque o Senhor está ministrando e Ele falará ao seu coração. E eu tenho certeza que o Senhor tem muito para nos falar nessa manhã. Amém? Roma, no século I a.C., as ruas ecoavam um nome, um homem que havia mudado o destino do Império Romano. Esse era Júlio César, um brilhante general, estrategista, respeitado, um herói nacional. Sua liderança havia levado Roma a um tempo de glória, mas também despertado ciúmes em muitos, principalmente entre os que rodeavam. Entre os seus conselheiros e amigos mais próximos havia Marco Júnior Bruto, um jovem de nobre família, em que César tratava como quase um filho. Bruto tinha acesso ao palácio, participava das decisões, recebia confiança, era visto por César como um reflexo de si mesmo, alguém em quem podia confiar o futuro de Roma. Mas o coração do homem é um campo imprevisível. O mesmo solo que germina a amizade pode também dar frutos de ambição e traição. Movido por pressões políticas, pela inveja, outros senadores, Bruto se deixou convencer de que César havia se tornado um tirano e assim o amigo fiel. E juntos eles se tornaram inimigos ocultos. No dia 15 de março de 44 a.C., os famosos Idos de Março, César entrou no Senado sem imaginar que ali encontraria sua sentença. Cercados por homens e os seus olhares fingidos, foi apunhalado repetidas vezes. Quando tentou reagir, viu que entre um dos seus traidores havia um rosto familiar, Bruto. O golpe final veio das suas mãos. E César, ao ver a quem amava, não resistiu, com a voz ferida e a alma dilacerada, disse as palavras que atravessam os séculos. Até tu? Essa é uma história de traição. Essa é uma história de traição. Há lugares da Bíblia que nós vemos memoriais eternos, causados não pela beleza do cenário, mas pela intensidade dessas histórias. Eu quero trazer a você hoje um desses lugares, que a Bíblia dá o nome de Aceldama, ou em hebraico, Hekeldama. Esse é o campo de sangue. O seu nome, ele ecoa para as nossas vidas como um lembrete de que as escolhas humanas deixam marcas no solo da história, e estas marcas estão ecoando até hoje. Ali, fora dos muros de Jerusalém, o chão, este campo, foi comprado pelo preço de uma traição. Jesus não declarou para Judas, até tu, Judas. Mas esta é uma história que marca as nossas vidas. Esse memorial das consequências do pecado. O retrato da soberania de Deus, capaz de transformar, sim, até um terreno de tragédia em um terreno de testemunhos. O sangue ali manchado foi resultado da culpa que Judas sentiu, mas também foi o prenúncio de um sangue redentor, posto por Cristo, derramado por toda a humanidade. Um campo comprado com moedas impuras, que se tornou ali, profeticamente, um lembrete de que Deus pode reescrever as páginas mais manchadas de sangue da humanidade, porque nós vamos ver o fim deste campo, é aqui.
Um campo que, por mais trágico que pareça, tem algo muito belo a nos ensinar. Eu quero que você abra a sua Bíblia neste texto que nós vamos ler nessa manhã. O texto se encontra em Mateus 27. Mateus 27, verso 1. Hoje o Espírito Santo, meu irmão, está nos convidando a olhar para esse terreno, para essa atitude, e colocar como um terreno das nossas decisões, um solo do nosso coração, e discernir aqui o que nós estamos semeando, se é o remorso, se é o arrependimento, se é o campo de sangue. Diz o texto bíblico assim: de manhã cedo, todos os chefes, estou em Mateus 27, 1. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. Amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o tinha traído, viu que Jesus havia sido condenado, tomado de um remorso, devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Ele disse: pequei, pois traí sangue inocente. Eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas lançou o dinheiro dentro do templo e saiu dali. Em seguida foi e se enforcou. Os chefes dos sacerdotes juntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que ele é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até os dias de hoje. Que história triste, beirando até uma história sombria. Porque, na verdade, o contexto do que nós estamos aqui meditando é aquela história que você tão bem conhece. Quando Judas, aquele que trai o Cristo, informando aonde ele estava, porque Jesus estava ali no Campo das Oliveiras, orando naquela hora. E embora fosse ali uma sociedade pequena, você sabe que eles não sabiam onde Jesus estava. Vários momentos, Jesus estava, às vezes, orando no meio dos vales, e eles não sabiam onde estava Jesus. Mas Judas vai diante daquelas autoridades e, por preço, 30 moedas de prata, entrega a localização do Cristo. E eles têm até um combinado. Quando Judas chegasse liderando a comitiva dos soldados, Judas deveria dar um beijo naquele que era o Jesus de Nazaré. Mostra isso, que nem todos os soldados conheciam quem era o Cristo. Cristo, embora fosse uma figura pública, alguns dali que não sabiam quem era. Ou também aquele momento da noite, para não saber, às vezes não distinguir o rosto, eles haviam combinado isso, que Judas, ao chegar no local, daria um beijo. E quando ele chega no local, Judas dá o beijo em Jesus, o beijo da traição. Quando eu saí de Pirajuí, o pastor Mário, que é um dos homens que influenciaram muito as nossas vidas, ele ensinou uma importante lição, e eu levo para isso, para a minha vida até hoje, relacionado a isso. Ele disse assim, antes de eu sair de Pirajuí: você, Anderson, ao pastorear uma igreja, você precisa lidar com uma das coisas mais difíceis para qualquer homem ou mulher. Trata-se do beijo de Judas. Porque o beijo de Judas é aquele beijo da traição. E quantas vezes nós já não fomos traídos das nossas amizades, traídos dos nossos relacionamentos, traídos das nossas empresas. Irmãos, experimentar traição não é fácil. Não é fácil confiar, e aquela pessoa, não sendo digna da sua confiança, devolve
com um beijo. Que difícil que é isso, né? Mas eu não quero falar sobre traição hoje, embora esteja um clima pesado. Vai melhorar, irmão, creia nisso, vai melhorar, em nome de Jesus. Mas eu quero falar hoje, não só da atitude de Judas, mas eu quero falar deste campo. Porque a ação que Judas fez, as moedas que ele pagou, depois tomado de um remorso, nós vamos falar sobre isso um pouco. Um campo foi comprado. Um campo foi comprado. Esse nome, Requeldama ou Aceldama, é o nome desse lugar que está lá até hoje. Ele fica próximo ao vale de Meguido, lá em Jerusalém. Hoje existe um mosteiro que foi construído no lugar desse campo de sangue. E durante muitos anos ele foi executado, ou funcionou um cemitério para estrangeiros ali. Até historicamente isso se comprova. E eu, usando esse texto, quero falar para nós sobre os campos, começando com o campo das nossas escolhas. Eu quero afirmar algo aqui, meu irmão. Tudo começa depois da morte de Jesus. Sim, interessante notar que tudo que está acontecendo em Aceldama acontece depois que Jesus é condenado à morte. Se você olhar o versículo 1, diz assim, de manhã cedo, todos os chefes e sacerdotes, líderes religiosos do povo, tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. Ali foi a tomada de decisão. Tudo ocorre depois da morte de Jesus. Aqui Judas não tem mais o seu mestre diante dele. O Calvário já está dito, acontecerá. Já foi. Todos os processos da nossa vida, verdadeiramente relevantes, eles começam depois que nós entendemos como Jesus foi posto para morrer, crucificado. Tudo começa em nossa vida depois da cruz de Cristo. É importante falar isso, porque para alguns essa morte de Jesus, ela se torna o ponto de partida para uma restauração, ou para outros um ponto de colapso, porque não entendem. Paulo chega a nos alertar em Coríntios, capítulo 1, que a mensagem é loucura para os que se perdem e poder para aqueles que creem nela. A mesma mensagem, só Cristo pode fazer isso. A mesma mensagem tem o poder de salvar e trazer vida, ou o poder de condenar aqueles que não creem. Nós vemos Pedro e Judas em um contraste, que os dois erraram, traindo a Cristo. Mas o ponto de a morte de Cristo, a condenação de fez com que Pedro tivesse um arrependimento profundo. O mesmo não aconteceu com Judas, que, tomado de um remorso, tirou a própria vida. Eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos 6,4, diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Tudo começa a partir de entender este sacrifício e essa morte de Cristo. O texto de Gálatas 2:20 diz assim: fui crucificado com Cristo. Esse texto você conhece assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A verdadeira vida, meu irmão, só começa quando nós reconhecemos que a nossa história precisa passar pela cruz. O ponto de ignição da restauração de Pedro, da condenação de Judas, da mudança da nossa história, da nossa posição, só começa quando nós entendemos a morte de Cristo e o que significa o Calvário em nossas vidas. Irmãos, o que a morte de Cristo é para você?
Eu quero provocar isso. Porque se a morte de Cristo for para você um fato histórico, assim como é o fato histórico, sei lá, da Segunda Guerra Mundial, o fato histórico qualquer, se a morte de Cristo for para você um fato histórico apenas, eu preciso que você entenda que ela nunca causará os efeitos reais. Porque a morte de Cristo não é só um fato histórico. Ele é um ponto zero, é um marco inicial de mudança das nossas vidas. E quando eu passo a crer nisso, tudo que há em mim começa a se movimentar. Aquilo que está sem vida passa a nascer. E isso é o que a cruz faz conosco. A cruz floresce as mais belas flores da nossa alma. E eu e você precisamos entender que esse é um ponto de mudança. Para uns, bênção. Para outros, miséria. Conta-se uma história simples de que um fazendeiro estava ali, reformando a sua cerca, e ele pediu ajuda de um amigo carpinteiro, de um amigo serralheiro, ao branco, nosso amigo serralheiro. Imagina, um fazendeiro estava ali contando, e no meio da conversa, o fazendeiro disse assim, sabe, aqui no sítio, tudo começa depois da chuva. Tudo começa com a bênção da chuva. E o carpinteiro respondeu, é diferente, lá na cidade, tudo para quando chove. Em uns lugares, as pessoas esperam a fazenda, o solo, aquilo que é bênção. Para outros lugares, é caos, é inundação, é dificuldade. Há cidades que a hora que começa a formar o tempo no céu, as pessoas já entram em pânico. Para uns, a vida. Para outros, a tragédia. A mesma chuva, irmãos, que interrompe, que leva a vida de uns, é o que faz recomeçar a natureza. É só Deus que pode fazer isso. Porque o que você e eu precisamos é decidir em qual lugar nós estamos. Se nos campos, esperando as sementes, ou se nós estamos na loucura, na selva de pedra. Estou usando essa alegoria, né? Não estou falando para você que se você está no campo, você é abençoado, ou na cidade, não. Estou querendo dizer que depende do lugar onde você está com o seu coração. A obra da cruz, ela vai ser salvação, mas ela pode ser condenação quando você não se encontrou. Deixa eu dizer, a morte de Jesus não encerra a história, ela inaugura novos começos. A morte de Cristo, ela inaugura um tempo na nossa vida, onde o sangue de Cristo toca, a culpa perde autoridade. Aonde o sangue de Cristo é colocado, a culpa perde autoridade. A cruz é o ponto final do pecado e também o ponto de partida da fé em Jesus. Você precisa decidir qual é o impacto da cruz na sua vida. Se foi o mesmo impacto na vida de Pedro, que passou por um processo de arrependimento e transformação, ou se foi um campo de remorso, como nós vimos no caso de Judas. O texto, no verso 3, nós estamos lendo, diz assim, quando Judas viu que tinha traído, viu que Jesus havia sido condenado, foi tomado de remorso. O remorso é um sentimento complexo. Remorso é um sentimento complexo porque ele é uma mistura de sensações e sentimentos que nós temos. Dentro do remorso está a culpa. A culpa que sentimos por determinadas ações, a vergonha, a autopunição e a impotência de fazer alguma coisa. Psicologicamente, o remorso nasce quando a pessoa reconhece o erro, mas ele não acredita na possibilidade do perdão. Aí nasce o remorso.
quando eu reconheço que há um erro em minha vida, mas eu não creio que possa mudar. Eu não creio que nem Jesus pode mudar quem eu sou. Aí, como uma semente terrível, o remorso é plantado. E uma mistura de sensações, culpa, sentimento de impotência, de perda. Isso vai gerando em nós uma tragédia, um lugar de escuridão na alma. Enquanto o oposto, que é o arrependimento, nos leva para mais próximo de Deus, nos leva a buscar esse Deus. O remorso nos empurra para longe de Deus. O arrependimento nos leva para perto. Na alma humana, o remorso é como um eco que nunca se cala. É uma voz repetida em nossa mente, que nós temos culpa. Você falhou, você estragou tudo, não há volta. Você é indigna, você é pecadora. Nada do que você vai fazer vai dar certo. São ecos. Há pessoas, deixa eu dizer, que estão aprisionadas pelo remorso. Há pessoas que estão aprisionadas pelo remorso, que estão presas, sentindo e ressentindo dores do passado, pessoas que praticamente ouvem aquela voz dizendo todas as manhãs: você tem culpa, você é culpada, tua vida está assim por causa das escolhas que você fez. Sim, meu irmão, a vida nossa é uma consequência de nossas escolhas, mas deixa eu te dizer uma notícia muito boa. Não tem nenhuma escolha que você tenha feito que o Senhor não possa mudar. Não tem nenhuma escolha que você tenha feito que o Senhor não possa restaurar. Não tem nenhuma escolha. Não tem nenhuma escolha que possa te levar tão longe que o Senhor não possa tirar você de lá. O remorso quer te dizer o contrário. A tristeza quer te colocar a culpa na mente. A tristeza tira a esperança do coração e faz a gente pensar na chuva como a tragédia, ao invés de lembrar que ela significa a força da terra. Por isso esse é um sentimento que corrói. Por isso que o remorso corrói, ele consome a mente. Sabe o que ele faz? Ele te isola das pessoas. Pessoas corroídas pelo remorso são isoladas. Elas não querem ninguém porque estão machucadas. Dizem: eu não aguento mais ser machucado. Judas sentiu remorso, mas não se arrependeu. Ele sentiu culpa pelo seu erro, mas não confiou na graça. Quando a culpa é maior do que a fé, o inimigo transforma o arrependimento em remorso e nos aprisiona e destrói quem somos. Esteja atento, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, produz arrependimento. 2 Coríntios 7,10 diz assim: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. A tristeza, está falando, a tristeza segundo Deus, o texto diz, porque quando nós erramos, quando nós pecamos, erramos o alvo, é normal a tristeza. Aquele sentimento de, puxa, de novo eu aqui nesse lugar de pecado, eu pedi perdão, eu falei que não ia voltar para cá. Sabe, essa tristeza, ó, a tristeza segundo Deus, ela produz arrependimento. Arrependimento para salvação, não remorso. A tristeza do mundo, porém, que é o remorso, produz, meu Senhor, que o Senhor nos livre. Que o Senhor nos livre do remorso no nosso cotidiano. Entenda que o remorso não é algo distante de você. Todos os dias, ele vem como infiltrando em nossos pensamentos. Sabe quando? Quando nós começamos a revisitar o passado. Revisitar o passado é muito bom. Nós estamos em família essa semana.
Essa semana, meus pais estão aqui, o meu irmão mais novo e o Diógenes, nós estávamos, que delícia isso, sentar em volta da mesa e ficar relembrando o passado. Que alegria, relembrar o passado é uma bênção. Nós ficamos relembrando as peripécias, relembramos as nossas histórias de criança, relembramos as passagens por onde, as casas que moramos, relembramos os nossos traumas. Nós moramos numa casa que ali, o cachorro caramelo, irmão, você sabe o que é isso? Cachorro caramelo levou a minha chupeta embora. Eu vi ele levando. Mas chupeta, olha, quase que eu choro. Eu morava ali, o cachorrinho pegou do muro. E aí, minha mãe, quem comprar outra chupeta? Toda vez que eu pedia chupeta, minha mãe falava, o cachorro levou. Olha que judiação. Ali é porque eu já estava grandinho, mano, né? Já estava na hora de tirar. Eu precisei usar aparelho depois disso, então é isso. Que alegria é sentar. Você já fez isso com a sua família? Lembrar das coisas. Então, o remorso não é quando você começa a relembrar as coisas do passado. Isso não é ruim, mas é quando nós dizemos, escute agora que eu vou falar. O remorso toma conta. Quando um pensamento começa a dominar, sabe o que é? Quando você lembra do passado e fica só falando assim, ó, e se? E se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse isso? E se eu tivesse feito isso? Mas e se eu tivesse feito essa escolha? E se? Esse se começa a gerar um sentimento ruim. Cuidado, para que o seu coração não seja tomado de remorso. Sabe, ele aparece quando nós sabemos que nós falhamos com alguém, mas nós preferimos nos autopunir, ao invés de chegar à pessoa e dizer, me perdoa, eu errei com você. Ele aparece quando nós nos culpamos, porque a culpa é melhor para nós do que a confiança de que Deus pode restaurar tudo. O oposto disso, meu irmão, é o arrependimento, que nos leva para a cruz. O remorso nos mantém no campo de sangue. O arrependimento nos leva para a cruz. O arrependimento é aquela confissão que diz, eu não consigo, eu não posso, eu sou ruim, eu não posso. Mas o arrependimento te leva para a cruz. Existe um filósofo e teólogo dinamarquês, não é um teólogo por excelência, ele escreveu muitas coisas, Søren Kierkegaard, ele escreveu sobre o remorso em uma obra, O Conceito da Angústia, e eu acho fazer essa citação interessante, porque ele diz assim, ó, o remorso é a lembrança da culpa sem a fé no perdão. Olha que interessante, o remorso é a lembrança da culpa que nós temos, sem a fé no perdão. É o inferno antecipado da nossa alma. Essa é uma citação profunda, porque é a antecipação da culpa que sentimos, mas ela para aí. O arrependimento não. Ele não ignora o mal que fizemos, mas ele continua o processo. Ele enxerga o que fizemos, mas ele continua o processo. Continua o processo, olhando para o que a cruz pode fazer. Deixa eu dizer para você, olha aqui em nome de Jesus, muitos dos que sentem remorso são orgulhosos. O orgulho é um sentimento que está próximo ao remorso. Sabe o que é? Você é orgulhoso, não tem humildade no coração de se arrepender, prefere que o veneno corroa sua alma, mas eu não olho para trás, sigo à frente. E muitos de nós, sabe o que fazemos hoje? Fingimos que nada aconteceu, porque olhar para aquele passado nos dói, olhar para aquele passado nos machuca, mas a vitória começa quando você começa a mudar o foco, aleluia. O remorso, ele sai,
quando o arrependimento começa a reescrever o seu futuro. Judas encerrou com desespero a caminhada dele, mas Pedro recomeçou com perdão. Aonde há arrependimento, há uma nova história sendo escrita. Aonde há arrependimento, o Senhor pode escrever novos ministérios, nova vida, novo trabalho. E eu insisto, não tem poço lamaçal, escolha profunda que você tenha feito, que o Senhor não pode tirar você de lá. Você precisa apenas confessar para Deus, desarmar, quebrar o seu orgulho diante do Senhor, diante das pessoas, e você começará a inutilizar na sua vida o poder do remorso. A culpa não resiste à luz do Senhor, a culpa não resiste à verdade da palavra, a culpa não resiste à misericórdia do Espírito, a culpa não resiste ao poder do Senhor quando Ele entra. Eu e você precisamos buscar ao Senhor. Deus não apaga a memória do erro. Deus não apaga, Ele não vai apertar um botãozinho delete e você vai esquecer. Deus não apaga a memória do erro, mas Ele apaga o peso da culpa. Ele apaga o peso da culpa, Ele transforma as lembranças difíceis em testemunhos maravilhosos. Feridas em cicatrizes que curam outras pessoas quando olham para suas cicatrizes. Quando olham para suas cicatrizes, você tem cicatrizes no corpo. Todas essas fazem contar a sua história, de quem você era, de quem você foi. Se você foi Peralta igual eu, você tem cicatrizes aos milhares. Quem é que nunca arrancou um tampão do seu dedão? Tampão do dedão é espetacular. Tampão no asfalto quente que a gente jogava a bola, hein? Fala aí, chutava assim, ó, plaque, o tampão. Tinha uma época que o tampão do meu dedão quase começou a sumir. Ele abria, a hora que a gente abria de novo, eu estava começando a colar. Pum. Quem é que já arrancou tampão do dedão, em nome de Jesus? Ó, esse aqui é bom, você é uma bênção, você é uma bênção. Você que já arrancou um tampão de dedão, você tem um ministério, uma graça sobre a sua vida. Isso é bênção. Deus não apaga a memória do seu erro, mas Ele apaga o peso da culpa. Ele transforma as lembranças difíceis em feridas e cicatrizes que passam a curar outras pessoas. Quer que eu diga a você? Escute essa frase, a cada ferida na sua alma fechada, o Senhor faz brotar de lá um novo ministério. E aquele peso de culpa que você carregava, transforma em ajuda a outras pessoas que estão passando por lá. Finalizo essa pregação, aleluia, com o último ponto que fala assim, e eu quero falar muito sobre esse ponto, que eu queria que você prestasse atenção. O ponto 3 fala sobre o campo da compensação. Judas, olha só, Judas, depois de sentir remorso, o texto diz que ele vai até os chefes, ele diz assim, ó, no verso 3, quando Judas viu que tinha traído Jesus, havia sido condenado e tomado por remorso, o que ele faz? O texto diz que ele devolve aos chefes e os sacerdotes as 30 moedas de prata. E ele ainda tenta dizer, pequei, pois eu traí sangue inocente. Você vê que ele reconhece que Jesus é o Cristo, mas eles retrucaram. Que nos importa? Sabe aí? Disse assim, ó, escuta aí, fião, problema é teu, você que traiu. Mas eu quero olhar para esse texto de uma maneira muito importante, quero que você aprenda algo importante aqui, porque eu quero falar sobre o campo da compensação. Nós temos essa característica como ser humano. Depois do remorso, Judas aqui tentou compensar o erro dele. Ele devolveu as 30 moedas de prata, como se ele pudesse pagar por aquilo que eles tinham feito.
por aquilo que ele tinha feito. Mas os sacerdotes não receberam. Sabe por quê? Porque a culpa não se paga com prata. A culpa não se paga com prata e a consciência não se lava com uma boa intenção. Esse é o retrato da nossa geração. Nós, depois de errar, meu irmão, muitas vezes nós buscamos fazer algo de bom para equilibrar o mal que nós estamos fazendo. Sabe o que é? É o pai que tenta dar presente para não estar perto. É o pai que lá vai e compra o presente para compensar a sua ausência. É o cônjuge que oferece coisas, presentes, no lugar de afeto. É o cristão que trabalha que nem um desesperado para servir, para fazer, para doar, para fazer. É o cristão que está compensando um lugar, porque ele foge do confronto do Senhor. Nós vivemos a geração da compensação. A compensação, ela é bonita na primeira visão, mas ela é apenas um disfarce emocional para o buraco que está na nossa alma. Então nós fazemos coisas para Deus, fazemos coisas para os outros, fazemos coisas para não encarar o arrependimento de fato. Isaías 64:6 diz: somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, irmão. Sabe que essa linguagem, na antiguidade, não havia absorvente, sempre livre com abas, sem abas, sempre, não tinha isso aí. Você sabe que são esses trapos? São os panos que as mulheres usavam para conter o seu ciclo menstrual. Ele está dizendo, o texto bíblico, ele está falando assim: os nossos atos de justiça para Deus são como esses trapos. Isso mostra que, na verdade, o que a gente entende por o que é certo, o que é errado, o que é a justiça, isso murcha. O texto diz: murchamos como folhas e como o vento, e as iniquidades de todos nos arrastam para longe. Deus não quer compensação, meu irmão. Deus não quer que você trabalhe indiscriminadamente para você comprar o tempo dos seus filhos. Deus não quer que você compense coisas ao invés de dar afeto para a tua esposa, afeto para o seu marido. Não, o sacrifício que você faz para compensar, eu vou dizer, ele cansa. Você corre, tentando compensar e nunca resolve. Quem vive tentando compensar coisas, você já viu aquela apresentação em circo, que é aquele cara que fica girando os pratinhos, ele gira um, ele gira outro. Ele gira, e quanto mais a hora que ele está acabando de girar esse aqui, ele tem que ir para o primeiro. Ele gira um, ele gira o outro. Quem vive tentando compensar coisas, vive como esses caras, tentando girar pratinho, compensando. Aí você vai na esposa e gira um pratinho, e dá um presente, leva ela para almoçar, e depois você vira aqui. A compensação. Veja, não estou falando que você não tem que levar a tua esposa para almoçar em nome de Jesus, senão os maridos vão falar: lá, o pastor falou que não é para almoçar. Não é isso. Vai almoçar com a tua esposa, desde que isso, escute, não seja para encobrir um pedido de perdão. Fingir que nada aconteceu. Errei com ela, dei mancada, mas aí eu finjo que nada aconteceu. O que eu vou fazer? Leva ela para almoçar. Aí não leva mesmo, irmão. Aí come para eles comer arroz e feijão em casa e olhar no rosto dela e falar assim: minha esposa, preciso te pedir perdão, porque eu não fui nesse lugar um homem do Senhor. Deus não quer compensação, meu. Deus quer correção. Deus que agrada a Ele não é o sacrifício que você faz para compensar coisas, mas a mudança que acontece aqui dentro e gera uma nova postura de vida. O que Jesus ensinou sobre compensar as coisas? Jesus nunca pediu para alguém pagar nada. Jesus nunca pediu para as pessoas pagarem pelos próprios erros. Ele ensinou sim, sabe o quê?
arrependam-se, arrependam-se. Mateus 5, 23, 24, ele fala sobre, Mateus 5, 23, 24, ele fala sobre aquele texto que diz assim, ó, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali lembrar que tem algo contra o seu irmão, o que ele fala? Deixa a oferta ali, diante do altar, vai primeiro reconciliar com o seu irmão, depois volte e apresente a oferta. Porque esse texto está ilustrando para nós que fazer coisas e deixar os relacionamentos de lado, o Senhor não quer isso de mim e de você. A compensação correta não é um gesto, mas é um relacionamento restaurado, seja em casa, seja com o seu filho, seja com a sua esposa. É isso. Restauração de relacionamento não é compensação. Como aplicar isso na nossa vida? Quem tenta pagar o erro com ações, continua devendo. Quem tenta pagar erros com ações sem se consertar, continua devendo. E aí eu vou dizer para você, você marido, leva a sua esposa, ou esposa, você faz alguma coisa para compensar, você continua devendo. E a sensação de que sempre vai continuar devendo. Compensar coisas com outras coisas nunca paga sua conta e você vive no débito. Por isso a compensação humana alivia apenas a consciência de maneira imediata, mas a graça divina transforma o nosso coração e quem somos. Não se paga amor com presentes, não se paga com ações, não se paga o relacionamento com coisas. A melhor compensação diante de Deus é não fazer mais o que fez e ser um novo homem, um arrependido e um homem que entende o seu lugar. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu tenho para você. E que o Senhor possa usar esse campo de sangue para fazer você entender essas coisas, para fazer você entender, sobretudo, que esse Deus que fez tanto por nós, esse Deus que fez tanto por nós, continua agindo em nossas vidas, continua falando, sim, do campo das escolhas, que a escolha começa quando Cristo morre. Esse Deus continua falando desse misto de sentimentos, que é o remorso, culpa, desespero, mas continua falando para nós que sempre haverá uma chance de se aproximar ao Senhor, desde que você não seja um compensador de coisas, mas que encontre em Deus arrependimento profundo, arrependimento genuíno e mudança de vida. Essa é a ceia do Senhor. Hoje nós vamos tomar a ceia dos campos de sangue. Nós vamos lembrar que a morte de Cristo é o ponto inicial para as coisas acontecerem. E para Judas, a condenação significou a sua própria morte. Para Pedro, a condenação significou o lugar de arrependimento. E para você, irmão, significa o quê? Uma mudança de vida, uma mudança de história. O que significa para você? É exatamente isso que eu quero que você pense. Os diáconos vão vir à frente. Senhor, nós vamos consagrar esse momento ao Senhor. Pai, diante de Ti nós estamos. Queremos pedir, Senhor Deus, que nesse dia em que nós estamos falando de Haceldama, Pai, Teu Espírito possa trazer em nossa mente, nosso coração e nossa história, de que o Senhor é o Deus que realmente faz e refaz todas as coisas. Diante de Ti nós colocamos esse momento. Pai, faça em nós, ó Deus, o Teu querer e a Tua vontade, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, é o Deus que celebra, que faz com que as nossas vidas tenham significado em Ti, recomeçando, refazendo, revisitando
a nossa trajetória. Deus, coloca as tuas mãos e que possamos ver, viver e sentir a tua presença nessa hora. Em nome de Jesus.